Estamos aqui com o grande prazer de trazer aqui o César Magalhães, poeta, professor. Antes de começar a nossa conversa, aqui, nosso bate-papo, será bastante agradável. Vamos falar sobre os seus livros, né, suas produções literárias. Certo. Vamos a elas. Vamos lá. Nós temos aqui o Folhas Soltas, né? Folhas Soltas, poesia incidental. Isso. Folhas Soltas. Esse é um livro de 2006. 2006? 2006. Nós temos aqui Embrião. De poesia, o mais recente, 2018. Nós temos aqui Verso em Voz, Antologia Sonora. Isso. Aí, como o próprio subtítulo está dizendo, é uma antologia, né? Então ele é uma reunião dos meus poemas mais sonoros. Depois eu quero falar dele. Os poemas aqui, Ciclos da Lua. Ciclo da Lua. Esse aqui até tem um selinho aqui, porque esse livro foi selecionado por um programa de leitura do estado de São Paulo. Que bacana. E foi distribuído para todo o estado em 2011, embora o livro seja de 99. Então, às vezes a gente escreve o livro, fala, lançou, fala, não vai acontecer nada, tal, né, com esse livro. Foi lançado em 99 pela secretaria, ele foi descoberto em 2010, né, e foi lançado em 2011 para todo o estado de São Paulo. E temos aqui também Canto Bélico. Ele foi lançado em 94, a primeira edição dele, 1994. Dos que eu trouxe hoje é o mais antigo, embora seja o meu terceiro livro de poema. Eu estava conversando em off com o Jefferson, né, que é o seguinte: esse livro é o meu primeiro livro adulto, né? Eu fiz outros dois assim, né, na fase de adolescência, literalmente. Assim. Então, fiz um dos livros entre os 16 e os 19 anos e outro entre os 19 e os 21. Né? Então, são dois livros que eu fiz ainda na base da máquina de escrever e tal, né? Então ele foi montado num processo muito artesanal. Os primeiros dois livros eles foram feitos na base da máquina de escrever. Esses dois livros, né, eles foram rodados literalmente assim, numa oficininha, numa gráfica de fundo de quintal, né, com aquele processo de offset, uma maquininha que eles chamavam de Ricoh, que era um pouquinho melhor só que um mimeógrafo. Né? Então, assim, uns livros muito artesanais. E quando eu fiz o Canto Bélico, eu já fiz assim, no início, né, da época dos microcomputadores, tal, então eu tive condição já de fazer uma editoração eletrônica, né, de fazer um livro assim que desse, mesmo sendo feito de forma artesanal, né, que desse para quem pegasse o livro a sensação assim, estou lendo um livro feito numa gráfica, numa editora de primeira linha. Né, então, e o artesanal deixa as marcas, né? Deixa as marcas, né, da produção. Deixa assim, né? E que para mim assim, né, é bacana também, né, você imaginar assim que um livro como objeto artístico que ele carrega também a marca do tempo em que ele foi feito. Sim. Né? Então isso é bacana. E o Canto Bélico, eu queria falar mais duas coisas sobre ele. Né? Primeiro, esse título, bélico, né? Você fala, pô, mas um canto de guerra, né? Foi inspirado em Gandhi. O Gandhi dizia o seguinte, né? Que a não violência de um covarde não tem valor algum. Você precisa ter a coragem de ser pacífico. E aí eu com essa frase, né, dentro, assim, falei, caramba, né? O Canto Bélico seria isso, né? Ele tem de ter a coragem de ser um livro que fala de paz, de amor, de esperança, que não seja distópico. Enfim, né? E aí, assim, falar um poema dele, pode ser? Isso, gostaríamos sim. Então vamos lá. Desejo o heroísmo de um dia comum, a obra-prima do dever bem feito, a nobreza de quem não é rei, a virtude de quem teve fé. A maior paz vem da convivência de opostos, postos lado a lado pelo respeito. Os grandes santos não esperam a vida eterna com a morte nova. Vivem embaixo do mesmo pé que guarda serventes e arquitetos e fazem o céu da vida que do chão trouxer. Estrelas que se põem no céu não serão guias para a nossa esquadra, porque não nadam. Nômades os cometas nada trarão para as nossas casas, porque não sabem voar. O velho saberá o novo pelo que sucede e antecede, e pelo tempo que vive. Só a irmandade será mãe de bons conselhos. E nada que ignore o nosso ar poderá inspirar. Nada que não concatene arte e vida fará qualquer sentido. César, um pouquinho sobre você. Bom, César Magalhães Borges, nasci em Guarulhos, estado de São Paulo,
num bairro aqui chamado Vila São Jorge. Fui durante 30 anos professor, 29 desses 30 anos professor universitário. Então trabalhei com muita formação de aluno de letras, né? Trabalhei muito com curso de jornalismo, dei muita aula publicidade também, muita aula de inglês técnico para outros cursos como engenharia, biomedicina. Então, assim, essa experiência na área acadêmica é bem grande. Mas eu posso dizer o seguinte, que o professor foi o mecenas do poeta, né? Porque de alguma... começa com o professor. Exatamente. Então, porque, o que acontece, né? É muito difícil você sobreviver de literatura. E a sala de aula, ao mesmo tempo que me dava um ambiente de liberdade, né, para eu poder falar de arte, de aproximar os conteúdos, né, que eu lecionava, também dos conteúdos assim, que me interessam como ser humano, né, que de modo geral poderia resumir como arte, né? Então, assim, poder aproximar a arte, né, das aulas e tudo mais, eu tinha bastante liberdade para isso, por trabalhar com literatura, com produção de texto, com língua inglesa, que é aquilo, né? Assim, você não dá a aula sobre a disciplina, né? Você tem a disciplina e é um veículo, né, para toda forma de conhecimento. Então, um texto de filosofia, se ele for escrito em inglês, eu posso ensinar em inglês um texto de filosofia. Ponto de partida, né? Exato. Né? Então, uma letra de canção, um poema, né? Então, tudo isso aí serviria como veículo, né? Eu pensava assim comigo, é legal, né? Você poder ter uma profissão que te dá esse tipo de liberdade e, ao mesmo tempo, assim, que te coloca com essa possibilidade de financiar o poeta, né? Porque eu até depois, assim, consegui ganhar algum dinheiro com literatura, mas, via de regra, você não, né, assim, é muito difícil e é muito esporádico, né, o dinheiro na literatura. A literatura, a questão da escrita, ela tem uma ligação direta com a questão da arte, né? Até o ato de escrever, de fazer a diagramação, aquela ocupação do espaço pelas palavras, é quase que uma pintura. Sim, é isso? Teve um poeta chamado Mallarmé, na França, né? Você veja o seguinte, né? Normalmente a nossa visão, assim, né, digamos assim, né, tradicional de poesia, é de que um verso vem escrito em cima do outro, espaço, estrofe, outra estrofe, um verso em cima do outro e tal. Mallarmé foi um dos primeiros caras a perceber que você pode jogar com o verso no espaço em branco da página. Então, ao invés de você ter, né, exatamente, né, um verso em cima do outro, não, você tem um verso aqui, outro mais cá embaixo. Claro, isso aí dependendo do que você está querendo conseguir com as palavras, né? Que tipo de efeito. As palavras trazem a questão da imagem junto. Exatamente. Ele chamava essa técnica de espacialidade, né? Então ele explorava a espacialidade do texto. Imaginar que uma folha de papel, né, ou mesmo a tela de um computador, é um espaço em branco. Você não precisa fazer isso em forma de coluna, sempre, né? Você pode fazer isso de um modo tal a jogar com o olhar também. E o Mallarmé foi um dos primeiros caras assim, a fazer isso e fez isso muito bem. E, de alguma forma, né, depois Mayakovsky também usou técnica semelhante. E você vê assim, né, poetas do chamado concretismo aqui no Brasil, a instauração praxis, né? Vários poetas depois adotando esses procedimentos também, porque é isso, né? Assim, a poesia não precisa ser rígida, ela não precisa ser engessada. Quanto menos for, pode melhor. Ser uma obra de artes plásticas. Pode e muita ação. Eu vejo assim que muitos poetas, muitos artistas conseguem fazer isso, sabe? Conseguem aproximar a literatura da arte. O livro se torna, vamos dizer assim, né, um objeto artístico e não só um objeto de literatura. Como você vê a questão da escrita, quando você trabalha com a questão do imaginário das pessoas, né, trazendo para elas espaços e locais que ela nunca foi, e abre esse campo. Isso é uma das mágicas, né, da arte de modo geral. Eu costumo... Seria um dos poderes do poeta, levar as pessoas a locais que ela nem pensaria? Porque o que acontece, né? A literatura, nesse sentido, né, ela teria um pouco da fotografia, né? Bacana. Né? Porque uma foto, você nunca foi ao local, mas você começa a olhar para a foto e você começa a se projetar no lugar, você começa a imaginar aquele ambiente, que cheiro que tem aquilo, que temperatura tem aquilo.
Então, a fotografia vamos dizer assim, é um suporte, né, que serve ali naquele momento para você começar a roteirizar algo, né, que você não vive, mas que a fotografia te levou para um lugar, né? A história do cartão postal, né, assim, olha, quantos lugares, né, que eu conheci sem nunca ter ido até lá. Isso é muito interessante. E a literatura também te dá isso, na medida em que, por exemplo, você descreve pessoas, que você descreve lugares, que você cria personagens. Então, de alguma maneira, você está provocando no outro a construção de imagens interiores. Guimarães Rosa trabalha muito essa questão de trazer, a questão de espaços que são lá, no caso aqui, interior do Brasil, né? Novas palavras, criando até palavras, junção de palavras, né? Isso. E o caso do Guimarães Rosa é muito interessante, primeiro porque assim, ele foi aos locais, né? Ele andou com os matutos, tá? Então ele viveu aquele ambiente para depois transportar isso para a literatura e fazer da forma como fez, né? Com essa engenhosidade de vocabulário, porque não adianta, né, assim, você querer criar um ambiente, sei lá, né, de New Orleans, de jazz, de blues, se você não viver aquilo, se você não tiver depois a linguagem daquilo, o ambiente daquilo, para você traduzir em palavras, né? Até acho interessante, assim, é uma questão de como que eu escrevo sobre jabuticaba se eu nunca vi uma jabuticaba? Exato. Então, assim, a experiência ela é necessária, né? Ela é muito necessária, embora, é claro, né, tem o outro lado que é da ficção, né? Ficção tem raiz em fingir. Né? Então, muitas vezes você finge algo que você não conhece de fato, que você não viveu de fato, mas que a arte te permite isso, né? Te permite mentir, te permite fingir, né? Agora um poema, Ciclo da Lua, da sua obra aqui, que foi também utilizada na rede pública estadual. Foi. Então, Ciclo da Lua, como o próprio nome sugere, né, ele tem poemas que se dividem em 4 fases de lua, e cada fase da lua é associada a uma estação do ano, a uma cor e a um estado de espírito diferentes. Como nós estamos no verão, eu vou falar então um poema de lua crescente, que está relacionado ao verão, e a cor vermelha, que nas artes é chamada de uma cor quente, né? E aí o nome do poema é Pão, e o tema do poema é o trabalho. Aí você vai falar, pô, mas tanta coisa boa para falar, que você falar de trabalho. Então, assim, o trabalho é importante. O trabalho é importante, né? Agora, você sabe de onde é que vem a palavra trabalho? A palavra trabalho vem do latim tripalium. E tripalium em latim era um objeto de tortura feito com 3 lanças. Por isso tripalium, né? Então, o camarada tinha feito uma criação e ia para o tripalium, né, e tal. E aí, assim, é interessante você pensar que a palavra trabalho deriva de um objeto de tortura. Porque, embora o trabalho seja, de fato, muito importante para todos nós, muita gente se sente torturada pelo trabalho. Pressionada e tal, né? Então, embora assim, né, sem o trabalho você não construa a vida. Outras coisas, né? Então, assim, o trabalho deveria ser o quê, idealmente, né? Estar empenhado na produção de um bem. Seja um bem intelectual, artístico, material, não importa. Empenhado, né? Agora, por outro lado, o quê, né? Você pode ver que muita gente que é infeliz no trabalho porque não entende o bem que o trabalho produz. Então, se a pessoa trabalha, sabe aquela coisa do Charles Chaplin, em tempos modernos, né? E se a pessoa ficar ali só no movimento, só apertando os parafusos, né, de uma forma alienada, ela não vai, né, ela vai se sentir torturada e não dona do próprio trabalho, né? Então, consegue só enxergar o momento ali, sem enxergar o que está no horizonte. Né? No horizonte, exatamente. Então, assim, esse trabalho se destina a quê, afinal? E aí, esse poema que eu vou falar, ele tem 2 vozes, né? Uma voz que tenta mostrar esse lado, né, do trabalho como a produção do bem, e esse outro lado, né, de mostrar o trabalho como tortura. Né? Então, segura aqui para mim, por favor, que agora, Jefferson, eu vou usar muitas mãos. Atenção, né? Pão, trabalho, suado, bem suado, abençoado o som sirene que convida a trabalhar manhã. Vou trabalhar em quê? Vou trabalhar para quê? Vou trabalhar para quem? Vou trabalhar para mim. Vou trabalhar sem fim. Abençoado o pão, que do trabalho deriva e se reparte.
Vou trabalhar sozinho, vou trabalhar sem linho, tomei café sem leite, está me faltando ar puro. Vou trabalhar por quê? Vou trabalhar para quê? Abençoado o trabalho que se multiplica, em que se aplica a mente, a mão, o amor. A ciência pode ser sagrada, o suor pode regar o solo, a arte pode ser farol e tudo ser necessário para a constituição de mesas, mentes e almas fartas. Progresso natural, sereno, equilibrado. É necessário muito trabalho para manter o cenário intacto e permitir somente ao vento o desenho das estações. Mas na idade do cromo, os homens derretem. Vou trabalhar com o quê? Vou trabalhar para quem? Vou trabalhar para mim? Vou trabalhar sem fim. Não há melhor trabalho que o bem, que cada trabalho edifica. Mãos sujas se tornam limpas. Se não há bem, não é trabalho. Suado, bem suado. Abençoado o pão que do trabalho deriva e se reparte para alimentar manhãs. Isso eu acho também interessante. Você imagina, por exemplo, falar de um caso extremo, um suicídio. Eu posso escrever em primeira pessoa como se eu fosse um potencial suicida, posso descrever uma série de coisas que eu não vivi de fato, mas aí que entra o quê? O teu poder de observação. Né? Então você não precisa viver algo desde que você seja sensível à observação de quem vive, de quem passa por determinadas situações. Né? Então chega um momento assim que você pode falar em primeira pessoa e não ser a pessoa da história, e pode, em algum momento, você criar um personagem para falar de você. E o Rimbaud, o poeta francês, ele também tinha essa frase que eu gosto muito, né? Eu, na poesia, é o outro. Então, eu vejo muito isso, né? A arte, de modo geral, é assim, né? Você é um universo de representação, né? E por ser uma representação, é como se fosse uma peça de teatro, né? Eu posso fingir ser você, você pode fingir ser eu, e assim a gente vai trocando papéis para que a gente se reconheça um no outro também. O Sebastião Salgado, um grande fotógrafo, né, ele coloca que você não fotografa com o seu equipamento, e sim com a sua cultura. Eu concordo porque eu acho assim que antes de uma foto existir, né, tudo exato, você tem toda uma preparação que é o olhar. Né? Então você já criou o ângulo, você já percebeu a luminosidade antes da foto, né, ser clicada ali. Né, já tem toda uma preparação, toda uma história que está no olhar, né, de quem fotografa. Então, uma pessoa com uma câmera na mão, sem a sensibilidade de Sebastião Salgado, jamais fará os registros que ele fez. Porque, aliás, eu estive em Aimorés, eu visitei o museu dele lá, muito bacana. Você acha que o escritor ele vive uma utopia ou uma distopia? Eu vejo que as duas coisas hoje, né, estão... a utopia, infelizmente, não, né, mas que a distopia está muito em moda. Né? Por quê? Porque a gente vive, né, um mundo com problemas climáticos, com problemas sociais, com extremismos na política. Então chega um momento assim que é muito mais fácil, como criador, você criar, né, uma situação, né, numa sociedade futura, onde não há liberdade, onde as pessoas são abandonadas para morrer na Amazônia. Então é muito mais fácil você pintar esse tipo de futuro do que criar algo assim, né, que seja um sonho realizável. Né? E agora, particularmente, a utopia me encanta mais. Quando eu vou ler uma sinopse de um filme, de uma peça, de um livro, olha, aqui é um universo distópico, já... né? Mais depressivo, né? Mais depressivo. E assim, tem uma frase, ela inclusive ela é bem trabalhada, ela é repetida na íntegra, né, naquele filme do Woody Allen, Meia-Noite em Paris, né, em que a Gertrude Stein vai aconselhar o jovem escritor. Né? E ela diz algo mais ou menos nessa linha, olha, não se deixe abater, né, pelo desânimo, pelos pensamentos destrutivos e tal. Né? Uma das missões do artista é exatamente sobreviver, né, encarar, né, a realidade dura e ainda assim ser capaz de propor transformações e sonhos. Né?
Então, eu gosto muito mais dessa linha de trabalho do que ficar, né, nessa coisa de tudo vai acabar, tudo será em vão, tudo vai ser destruído. Então agora nosso poeta, ele vai declamar aqui do livro Folhas Soltas. Folhas Soltas é um livro que o subtítulo dele é Poesia Incidental. Então eu imaginei o livro da seguinte forma: como acontece com a música, né, que às vezes o intérprete ele emenda um tema musical em outro, né? Eu queria que os temas do livro eles fossem se emendando como se fossem peças de roupa num varal, sabe? Ao mesmo tempo que cada peça é independente, liga-se de uma outra. E quando você imagina folhas soltas no chão, são folhas de uma mesma árvore. Elas saíram de uma mesma natureza, dos mesmos galhos. Tem uma origem. Tem uma origem. Então, se colocaram no chão ali por uma ocasião do vento, da natureza do outono que chegou, né? Então, e aí assim, para organizar, são 100 poemas no livro. Para organizar o livro dessa forma, me deu trabalho. E aí eu fui escrevendo a minha organização para eu não me perder. Aí o que eu fiz? Quando terminou o livro, falei, tá aqui o livro está pronto, né? Mas por que não mostrar para o leitor também como é que eu organizei o livro? Sim. Então, aqui você tem o Folhas Soltas, Poesia Incidental, e aqui você tem o Folhas Soltas, Diário de um Livro. Como se fosse então o quê, né? O processo de criação. É, o making of. O making of do livro. E aí vou falar um poema que está aqui que se chama Ferrovia, que é um poema que eu fiz assim para dialogar com aquele poema do Manuel Bandeira, O Trem de Ferro, né? Então o Manuel Bandeira fez o Trem de Ferro porque ele conviveu com as Marias Fumaças, ele conviveu com aquele tipo de trem, né, muito artesanal, né? Agora, a nossa realidade de século XXI é andar de metrô, né? Então, como é que o Manuel Bandeira poderia se comportar, hoje, fazer um poema hoje, né, sobre o trem, que fosse um trem de metrô? Então, vou te pedir aqui a gentileza de segurar o livro, tá? E eu vou falar o poema chamado Ferrovia, então. E o poema é assim. É bom dormir com o trem em movimento. Os pensamentos vão, virando os sonhos vão. De um vagão a outro vão, multiplicando imagens vão, cenários se locomovendo vão, paisagens passadas vão, tingindo as ilusões vão, tangendo os trilhos. Tudo que eu quis ser na infância e não fui. Lugares a que jurei a ida e não fui. O que parecia certo e não foi, o que se prometia engano e não foi, o que anunciava a vinda e não foi, o que se pintava belo e não foi, o que já se partia e não foi. São rostos que se aglomeram na próxima estação. Futuros antigos, velhos, de novo amigos, tudo que de mim traziam em vão, sei que nada foi. E um outro ponto, você acha que o escritor, ele é a luz, se a gente pensar assim, Platão, a caverna de Platão, a sua alegoria. O poeta, o escritor, é a luz que chega a essa caverna? Eu acho que toda a arte, toda a filosofia, toda a forma de conhecimento pode ser essa luz. Eu não gosto, às vezes, assim, de privilegiar muito a arte, como se a arte fosse a coisa mais nobre que há, né? E o restante coisas mundanas, né? Eu gosto de pensar que a arte participa da vida. Ela faz parte da vida, ela participa da vida. Então, você vai ter o artista que está acreditando que a arte é a sombra na parede, não a luz que vem de trás, né? Você vai ter o artista também que o artista também se engana, que o artista também pode não captar bem uma essência, pode não captar bem uma imagem, né? E isso aparecer na sua arte, né? Essa distorção de realidade que não seria uma distorção boa, né? Que não seria uma distorção surrealista, né? Seria uma distorção mesmo por falta de filtro, por falta de percepção, né? E então isso é uma coisa assim que eu reparo, né? E que eu não gosto, assim, não, o artista é nobre, né?
Não, nem todo artista será bom, nem toda arte será nobre, né? E tudo vai depender muito do quê, né? Da capacidade de fazer. Eu vejo que a ciência pode ser uma boa ciência, né? Pode ser uma ciência que nos emancipe como seres humanos, como espécie, ou pode ser uma ciência empregada de laboratórios fazendo empresa enriquecer. Uma ferramenta para, né? É uma ferramenta para enriquecer, e muitas vezes fala assim, bom, a saúde das pessoas vai piorando e ainda assim você tem ali, né, os fabricantes de remédio lucrando com o que seria o declínio da saúde das pessoas. Então, você vai ter boa ciência e má ciência, você vai ter bom conhecimento e mau conhecimento, boa filosofia e má filosofia, você vai ter boa arte e má arte. Então, os escritores colocam que muitas vezes ele cria uma obra e essa obra se modifica quando chega ao leitor. Por quê? Eu acho que o leitor, a primeira coisa eu acho o seguinte, né, todo mundo lê com a sua voz interior. Quando a gente fala até em sala de aula, assim, agora nós vamos fazer uma leitura silenciosa, né? E leitura silenciosa só existe da boca para fora. Porque mesmo quando eu estou só com os olhos lendo na folha de papel, eu ouço a voz do meu pensamento lendo para dentro. Né? Todo leitor é assim. Então o que acontece? Quem vai dar voz ao texto é o leitor. Vamos dizer assim, né? A autoria termina, né, quando o autor coloca lá o ponto final e manda para a editora. Né? Depois que o livro é editado, ele vai receber muitas interpretações, muitas criações em cima de uma obra que foi escrita. Então, assim, chega uma hora que o livro não é mais totalmente seu, né? Ele pertence um pouco a cada qual que lê, a cada qual que dá uma voz para ele. Não existirá jamais um bom escritor se do outro lado não houver um bom leitor. Então, para mim, uma parte do segredo é essa, né? Assim, que você precisa, com a sua escrita, né, ser capaz de levar o máximo, né, de voz para o leitor, para que ele possa, né, ter essa projeção da própria voz no sentido próximo do que você quis passar, mas igual nunca será. Sempre vai ser uma obra hoje diferente. A gente tem esse bom leitor? A leitura está em crise, né? Me parece que no ano passado saiu um relatório, né, que pela primeira vez no Brasil, depois de décadas, né, o número de não leitores é maior do que o número de leitores. Então nós precisamos, assim, quando eu digo nós, escritores, educadores, a sociedade de modo geral, né, precisa ter essa preocupação de formar leitores novamente. Eu visito muitas escolas, dou muita palestra em escola pública, sempre gratuitamente, né? E aí, assim, pessoas perguntam, mas por que você faz isso? Porque a gente precisa formar leitores. Não adianta eu ser um escritor sem leitores. Então, é preciso formar leitores, que não sejam leitores do César, né? Sejam leitores de literatura, de modo geral. Né? E literatura aqui pode ser literatura técnica, pode ser literatura, né? Que literatura for, mas é importante ler, é importante você ter esse exercício, porque a pessoa que lê, ela estrutura melhor a sua mente, ela concatena melhor as ideias, ela verbaliza melhor seus pensamentos. Então, o poeta Ferreira Goulart, ele dizia assim, né, que o fazer do artista é construir-se fora de si mesmo. Eu digo que alimentar-se de arte, de conhecimento, de cultura, é trabalhar na construção de um ser interior. Você precisa desse tipo de alimento para formar um ser humano melhor. Eu me considero, né, em boa parte, né, um resultado, né, dos livros que eu li, dos filmes a que eu assisti, da música que eu escutei e escuto. Então, assim, você vai se formando como pessoa na medida em que você dialoga com o outro. E eu ainda vejo uma coisa importante, né? Para mim, nós estamos vivendo assim, um momento de neoconservadorismo, um certo retrocesso de comportamento humano. E quanto mais você olha para a arte, mais você aprende a ver o outro e a si mesmo. Então, quando você tem essa aceitação do outro, essa aceitação de si mesmo, você se torna menos preconceituoso. Então, a arte, a literatura, ela pode ter um papel formativo também nesse sentido, sabe, de corrigirmos assim. De humanizar as pessoas, né? Humanizar, exatamente. E eu acho assim que muita tela, muito celular, muito ensimesmamento. Como é que você vê essa questão da tecnologia e a questão da literatura?
Até se fala, né, no uso da inteligência artificial e essas coisas todas, né? Eu vejo assim que a tecnologia, ela está aí, ela precisa ser usada. A gente não pode ter medo da tecnologia. É uma ferramenta, né? É uma ferramenta como é um martelo. Sim. Só que como é um martelo, eu não saio martelando a esmo, a torta e a direita, né? Assim, então, o que acontece? Você precisa usar, né, em situações necessárias, né? Então, eu vejo que, por exemplo, né, você pode conseguir, né, com essas ferramentas, né, às vezes assim, né, uma lista de sinônimos para algo que você está querendo escrever. Tecnicamente ela funciona. Funciona. Então, assim, você pode usar aquilo lá assim como uma ferramenta. Agora, aquilo, né, o martelo não pode ser meu dono. Né? O martelo não pode ele guiar a minha mão. Né? Então, assim, é uma ferramenta. É para eu usar quando eu achar necessário. E eu acho assim, a gente não pode trair uma coisa, né? O princípio da arte é a criação. A criação tem que ser humana. Você não pode delegar à máquina, né, o papel de criar. O papel de criar é nosso. Né? Agora, como que eu posso burilar aquilo? Como que eu posso, né, acho como ferramenta de pesquisa, principalmente. Né? Eu acho assim que a tecnologia pode ser muito boa. Ela pode criar muitos acessos. Eu pego muita coisa, às vezes, para ler em inglês. Né? É bem mais fácil você digitar uma palavra e já ter o sinônimo dela do que você agiliza o processo. Né? Exatamente. Então você agiliza... Pode trocar a questão da criatividade exato. Pela questão da máquina. Né? Exatamente. Então, o que eu vejo é isso, né? Quem cria é o ser humano. Então, sobre a questão, nós comentamos da tecnologia, me fala um pouquinho deste novo formato de trabalho. Pois é. Você sabe o seguinte, né? Que a poesia, de modo geral, né, ela nasce na oralidade. Então, quando você imagina a Grécia Antiga, tinha lá os aedos, né, que falavam seus versos dedilhando sua lira. Aí você vai imaginar, depois os trovadores na Idade Média, também tocando o seu alaúde e tudo mais, sempre colocando a ideia do quê? De um poeta que entoava seus versos e de um poeta que estava sempre diante de uma plateia. E aí, com a imprensa e tudo mais, parece que quase que houve um divórcio disso, na medida em que o autor, o poeta, passou a ser um escritor de livros. Né? Então hoje você tem assim, muitos poetas que não falam mais seus versos, que escrevem muito bem, mas que não se sentem à vontade, não se sentem, né, bem para falar o poema. E eu, ao contrário, eu gosto de falar. Né? Assim, eu gosto dessa ideia da palavra entoada, né? De imaginar que há vozes mesmo em cada verso, que essas vozes podem ser manifestas, né, de alguma forma. E aí, assim, quando eu sempre quis, né, gravar, né, um material, que aí entra a parte da tecnologia, né, os aedos, os trovadores, eles não tinham essa possibilidade da gravação. E hoje a gente pode gravar. Eu estava falando há pouco, né, que um laptop hoje ele tem mais recursos do que o estúdio de Abbey Road, onde os Beatles fizeram suas grandes obras. Né? Então, aí é isso, você fala assim, bom, então eu vou usar, né, esse recurso tecnológico para quê? Por exemplo, há um poema aqui que eu falo que eu uso 19 vozes diferentes. Mas sou eu fazendo cada voz diferente para dar essa ideia de um jogral, de um conjunto. Né? E aí, assim, fui fazendo o livro dessa forma, né, tentando entender o que cada poema podia e o que ele poderia render no estúdio, acrescentar instrumentos musicais, acrescentar efeitos sonoros. Né? Por exemplo, tem um poema aqui que eu falo dos contrários, né? É o ovo. Ovo de trás para frente, de frente para trás é sempre ovo. E o poema diz, o contrário só existe para quem persiste em julgar correta alguma direção. E aí, no estúdio eu pude fazer essa frase normal e depois tocar a mesma frase ao contrário. Isso dá um efeito muito bacana. Na hora que você escuta, né? O contrário só existe... Então, sabe assim, você tem essa sensação sonora de ouvir o contrário também. Né? Então, o livro assim, deu muito gosto. Na verdade, eu queria que ele fosse um CD só. Né? Então, está aqui o CD. Né? Queria que ele fosse só um CD. Mas eu não achava nem uma gravadora que quisesse fazer um trabalho só de poesia e nem uma editora que quisesse lançar só um CD. Né? Então, o que eu fiz? Né? Eu fui a uma editora que topou fazer o projeto conjunto. Falar, olha,
vamos fazer um livro e o CD acompanhar o livro. E para mim é quase que o contrário, né? Para mim é um CD e o livro acompanha, né? E aí é uma antologia, são os meus 7 primeiros trabalhos que estão aqui. Então, muita coisa do Ciclo da Lua, muita coisa do Canto Bélico, muita coisa do Folhas Soltas. Tem coisa dos meus 2 primeiros livros também e tem coisas dos meus trabalhos infantis, que vai ser uma conversa que eu acho, né, que a gente vai levar mais para frente, tá bom? E aí, assim, CD livro. Te pergunto, onde é que você escuta CD hoje? Difícil. Difícil, né? Então, as pessoas, né, assim, a própria indústria matou o CD, essa que é a verdade. Hoje, antigamente você comprava o carro, ele vinha com CD player, né? Hoje em dia você compra o carro, ele não vem mais. Há hoje, assim, né, coisas sendo lançadas que não tem mais nem entrada para cabo de USB. E a rapidez muito grande, né? Os equipamentos chegam e saem. É a obsolescência, né, que é provocada pela indústria, né, para vender produtos novos e tal, né? E aí eu fiquei pensando, bom, e agora? O que eu faço com o CD, né? Aí o André Mola, que foi o amigo que me ajudou muito assim, na produção das faixas, ele que fez a captação do som, que mixou, né? Então o André foi um cara assim, fantástico. Eu conversei com ele e falei, André, vamos lançar esse material no Spotify, enfim, todas as plataformas de música. E aí nós fizemos isso no final de 2023. Então agora o Verso em Voz, quem quiser, né? Verso em Voz, César Magalhães Borges, pode procurar esse material no Spotify, em outras plataformas de música e baixá-lo para quem já é inscrito nesses canais, nesses streamings, né? Pode baixar tudo gratuitamente, escutar, tá? E para a gente é sempre um prazer, né? Saber que tem gente escutando, né, curtindo poesia nesse outro formato, né? Já que nem sempre a gente está com a possibilidade de ler, mas se você está com a possibilidade de escutar os poemas, tá valendo. É uma nova possibilidade para as pessoas, né? Uma forma de acesso. Que acho que é uma obrigação da gente também fazer isso, né? Criar pontes, criar formas de acesso, que literatura tem de ser popular. A literatura ela tem de ser uma forma de expressão que todo mundo se sinta tão próximo dela quanto se sente do cinema, da música, enfim, de tudo. Então é isso. Agora, nossa obra Embrião. Embrião é meu 9º livro, é o meu livro de poemas mais recente, estou preparando um novo agora. O Embrião ele foi feito assim, por ser meu 9º livro, eu quis que ele fosse de uma certa forma assim, um tributo ao nascimento, né? Então imaginei 9 livros, né? 9 meses, e aí fiz um livro com 40 poemas, porque seria também, né, um número aproximado das semanas de uma gestação, né? 38, 39, 40 semanas, né? 40 semanas e tal. E aí eu fiz o livro como se fosse assim, uma regressão lírica. Então muitas pessoas passam, né, por essa terapia, né, da regressão, e então a pessoa está ali, né, na sua fase mais madura de vida e ela consegue, por um processo de regressão, né, processo terapêutico, revisitar a sua adolescência, a sua infância. Há terapias que a pessoa consegue inclusive reviver o momento do parto, né? Isso era chamado de terapia do grito primal, né? John Lennon fez essa terapia. Eu fiquei pensando assim, bom, eu quero fazer um livro, né, de uma regressão lírica, então. Seria o ideal da vida, né? Seria se fosse voltando até toda aquela formação, aquela cultura que você tem, você pudesse ver aquilo no início, né? E talvez assim, até como forma mesmo, né, de você reavaliar seus passos, sim. Você fazer um balanço real de vida, né? E aí eu fiz um livro assim, né? O livro começa com alguém que, né, supostamente, né, ou está já morto, ou, né, ali na iminência da morte, que começa a voltar, tal, né? Começa a voltar para a sua vida madura, para a sua vida adulta, para a sua juventude, adolescência, infância, até chegar ao embrião. Aí eu queria falar um poema de infância aqui. Um poema de infância. Você é muito jovem, Flávio, você não vai saber disso, tá? Mas tinha os rádios antigamente, né, que eram os rádios a válvula. Sim. Deixar esquentar. Exatamente, tinha que esquentar. Esquentar primeiro. Porque as válvulas eram como se fossem lâmpadas incandescentes dentro, né? Então você ligava o rádio, esperava esquentar, e aí quando você desligava o rádio também, as luzes as válvulas no caso, né, iam se apagando aos poucos também. Então a gente, quando criança, né, a gente ficava assim, né, encantado com aquilo, ligava para vê-lo acender, desligava para vê-lo apagar.
E tinha uma válvula em particular que aquilo me encantava. Mágica, né? Ela tinha assim aquela cor amarelinha clara e ela ia ficando meio amarela mais clara, abóbora, âmbar, vermelhinha, até que ela apagava. Eu ficava olhando aquilo assim tal, né? Agora, o que acontecia? Esses rádios a válvulas, eles eram quase que peças de mobília, né? Não era um rádio que você podia carregar. Então, a minha infância, assim, eu peguei bem a transição, né, do rádio a válvula, que ficava ali no canto da sala, né, e depois dos rádios a pilha, né, que permitiam, né, que a pessoa se deslocasse. É assim, uma imagem recorrente para mim, é a imagem da minha mãe, né, levando o rádio a pilha de cômodo em cômodo. Né, tal. E quais eram as rádios que havia na época? Né? As faixas de rádio. Né? Você tinha ondas curtas, ondas médias, ondas longas, tal, né? Ondas tropicais. E as ondas médias seriam aquelas ondas que deram origem à rádio AM, né? Que é aquela frequência, né, que permite que você escute o rádio em todo um perímetro urbano. Né? Então, é a rádio que vai tocar música, que havia na época a novela do rádio, né? Você vai ouvir um jogo de futebol, então tudo era tudo pela rádio de ondas médias que depois virou AM. E o rádio ele mexe com o imaginário, né? Mexe. Aí assim, você seleciona em que área? Matemática, né? Então, você sabe o quê? Né? Que se a gente tem a temperatura medida em graus Celsius, né? As ondas do rádio são medidas em hertz, né? Frequências, né? Então, eu fiz esse poema chamado Hertzianas. Eu vou te pedir de novo a gentileza aqui, porque eu vou ligar o rádio agora. Atenção, hein? Hertzianas. Minha mãe só ouvia rádio AM, rádio a válvula, rádio a pilha, rádio AM num canto da sala, rádio AM no guarda-comida, rádio AM sobre a pedra da pia, rádio AM bem perto do tanque. Ondas longas, quem media? Ondas médias, minhas memórias. Ondas curtas, quem curtia? Minha AM, mamma mia. Rádio AM, minha mãe ouvia. Então, na escola eu vejo assim, as professoras de português, né? Hoje você tem uma ferramenta que corrige as redações. Sim. Mas ela fala assim, mas eu conheço aquele aluno. Se eu corrijo, eu sei como esse aluno é e como ele escreve. A ferramenta me dá a questão técnica, ela me dá o sentimento. Quando você vai avaliar, você tem de avaliar, na verdade, os progressos que a pessoa fez, o que ela agregou, né? E uma ferramenta tecnológica não é capaz de fazer esse tipo de julgamento. Não conhece a história daquela pessoa. Às vezes um aluno pode te apresentar um texto sem erro gramatical algum, mas ele é um aluno bom e que ele poderia ter feito muito mais e melhor do que fez. E você vai ter um outro aluno que te apresenta lá, né, uma coisa ainda imperfeita, mas que era um camarada que não escrevia, que não conseguia colocar ideias no papel e que progrediu a beça. Então, para mim, né? E tem sentimento ali. Exatamente. Então, para mim, o trabalho desse segundo vale 10. O outro a gente dá um 8zinho ali e olha lá. Porque ele foi negligente, ele poderia ter feito melhor e não fez. O outro, né? Isso uma máquina jamais vai saber contemplar, mensurar. E essa questão que você vê, da observação é assim, nós temos uma sociedade hoje que é uma sociedade dividida em muitos aspectos, né? Do bom e do ruim. Talvez a coisa não seja tão bom, ruim, não existe essa questão de bom e ruim apenas. Eu tenho entre esses dois meios, outros meios, né? Serve ou não serve isso? Eu acho assim que o maniqueísmo não vai bem em lugar algum, e muito menos na avaliação da arte. Né? Então, o que eu tenho de sentir, na verdade, assim, é o quanto aquilo me toca como ser humano. Né? Porque a arte, como a gente está dizendo, né, ela é essencialmente humana, ela é para nos humanizar. Então, haverá um tipo de arte que pode ser muito considerada pelo crítico e que eu não vou, aquilo não vai me mexer tanto comigo. E
E vice-versa, haverá um tipo de arte que chega a mim, né, de forma muito potente e para um crítico não. Então eu vejo assim, né, avaliar a arte assim. Tem uma cena daquele filme Sociedade dos Poetas Mortos, né, que eu gosto muito, que há uma introdução ao livro de literatura, né, de livro de poemas e tal, em que o sujeito tenta traçar um gráfico, né, para ver o quanto de expressão, o quanto de técnica, o quanto disso, o quanto daquilo, e aí você vai traçando um gráfico assim, para dizer se um poema é bom ou não, dependendo da área que ele alcançou de excelência em cada item que o sujeito listou, né. Aí o personagem lá, né, do Robin Williams, né, que é o professor Keating, ele pega e fala, rasguem isso. Rasguem essa introdução, tirem isso, por quê? Porque você não pode querer mensurar a arte, né, só a partir de procedimento técnico, né, porque só intelecto não faz a arte, né, só conhecimento técnico não faz a arte. Há esse elemento de inspiração, de alma, né, que você não vai encontrar em livro algum como é que se faz isso, só que sem isso você não faz arte. Tem aquelas também, né, já atribuíram essa frase ao Thomas Edison, um monte de gente e tal, mas assim, que uma obra de gênio, ela é 95% de transpiração e 5% de inspiração. Como a querer dizer o que? Inspiração é um negocinho assim, você precisa trabalhar. Não vou negar a necessidade do trabalho. Todo artista que quer ser um artista sério na sua área, ele precisa estudar, ele precisa entender que a arte é feita a partir de domínio de técnicas, de conhecimento e tudo mais. Só que só a técnica, só o conhecimento, né, você não vai conseguir fazer. Isso aqui tudo é transpiração. Você vai estudar pra caramba, você vai se preparar pra caramba, mas se você não tiver aquele lampejo, né, aquela luz repentina, né, sabe, aquela fagulha que a gente chama de inspiração, sem isso os outros 95% ficam paradinhos, né? Então você precisa ter esse elemento, né, de encantamento que de certa forma não vai aparecer na introdução daquele livro de poemas do professor do Fábio. A parte técnica não vai contemplar isso, né? Na parte técnica ela é importante, né? Seria, no caso da poesia, né? Seria terrível você ver um poeta que só vai rimando ar com ar, ão com ão, né? Você vai provar. O cara rima sempre do mesmo jeito, uma rima pobre, não sei o que lá, então é claro que com isso você já descarta, né, a arte que não é feita com boa técnica. Mas por outro lado, fala, ele só conseguiu rimas raras aqui, e não disse coisa alguma, não atingiu o outro, também não vai servir. Então, é preciso você ter um equilíbrio entre as coisas, né? Por isso que os gênios são gênios e por isso que eles são poucos, né? Porque você vê que os caras conseguem equilibrar, né, a técnica e a capacidade de expressar, de tocar o outro. E o artista tem essa questão também, isso pode trazer para a música, quando você tem uma restrição, muitas vezes, de possibilidade de criar, aí você é mais criativo. Vamos pegar o Sgt. Pepper's dos Beatles, né? Caramba, é um disco genial. Até hoje é um disco que é difícil de ser reproduzido num palco, né? E ele foi gravado à época em 4 canais. Isso significava o quê, né? Se você usasse um instrumento por canal, você usaria talvez três instrumentos e um canal para voz. E o que eles tinham de fazer? Eles tinham de comprimir, de juntar o máximo de instrumentos que eles conseguissem num canal só, para deixar outro canal livre para as vozes e outro canal livre para... Sabe? Então, assim, o que acontece ali, né? Os caras tinham de ser muito bons, né? Essa é que é a verdade. Eles tinham de ser muito bons para conseguirem fazer ao vivo no estúdio muito do que eles fizeram. E para conseguirem em 4 canais dar conta de fazer uma sonoridade tão complexa, tão lúdica, tão prazerosa e ao mesmo tempo assim que bate no coração das pessoas, né? Quem é que não vai gostar de ouvir Lucy in the Sky with Diamonds? Né? Quem é que não vai gostar de ouvir She's Leaving Home, que é outra pérola que está nesse álbum? Você fala, né, ali, né, 4 caras fazendo em 4 canais, né, uma obra gigantesca. Então me parece sim que muitas vezes a limitação de recursos, né, provoca o artista a fazer mais e melhor. Ao passo que você pode, hoje em dia você com um laptop, você tem um estúdio muito melhor que o Abbey Road. Você tem um estúdio ali, né? Uma infinidade de canais. Você faz um disco hoje melhor que o Sgt. Pepper's no laptop? Não faz, né? Então, essa é a questão. Eu queria saber, assim, na literatura, quais são os seus autores? São aqueles célebres, aqueles clássicos,
tinha o escritor Ezra Pound, né? Ele falava que a gente precisa ter um paideuma, né? Ele criou essa palavra, o paideuma, né? Que é para dizer isso. Imagina assim, se fosse para a gente ler toda a literatura do mundo, né? Toda a literatura relevante de todos os povos, tal, uma vida não bastaria. Então não é possível a gente ler tudo, né? Então a gente acaba assim elegendo mesmo, né? Como você está sugerindo na própria pergunta, né? Alguns autores, algumas escolas, alguns movimentos que vão te trazer aquilo, né? Também que você julga como alimento necessário para a sua própria criação. Aí nesse sentido, assim, né? Eu gosto muito da poesia inglesa, eu gosto muito do William Blake, por exemplo, eu acho um grande poeta, né? Gosto de John Donne, né? Então esses caras assim me alimentam bastante. Aí você vai olhar para os Estados Unidos, né? Gosto de muita coisa que os americanos fizeram, mas gosto em particular da literatura beat, né? Então aquela literatura que foi feita no pós-Segunda Guerra Mundial, que é aquele mundo já na estrada, é o nascimento da contracultura, né? Esses caras foram de alguma forma os pais do movimento hippie, né? Então eu gosto muito daquilo que eles produziram ali. Aí gosto muito dos poetas da Provença, no sul da França, né? Que foram os primeiros trovadores, né, tal. Então, eu gosto muito daqueles movimentos, né? Claro, assim, literatura portuguesa para nós é essencial, né? Então, como não curtir, por exemplo, o Fernando Pessoa, né? Caras desse naipe e tal, né? Gosto muito do modernismo brasileiro. Então, Drummond, Bandeira, Oswald, né? Para mim, esses caras são muito importantes. Gosto muito da poesia concreta e gosto também assim, do Paulo Leminski, né? Acho o Paulo Leminski um tremendo cara, Mário Quintana, né? As nossas poetas, as nossas escritoras têm muita qualidade também, né? Então você vai pegar uma Clarice Lispector, como não se encantar, né, da arte, de tudo que ela propõe, né? A escrita dela é dura, mas te faz crescer, sabe? Você sai de um livro como da Clarice Lispector, você sai modificado, você sai crescido, porque a literatura tem essa capacidade, né, de criar em nós assim, né, outro tipo de reflexão, outro tipo de postura diante da vida. E Cecília Meirelles, a Cora Coralina, uma escritora, toda vez que eu falo Coralina, eu me lembro muito de uma escritora americana também chamada Emily Dixon, né, que eu vejo assim, elas trabalham num universo de sensibilidade, muito semelhante, muito desrespeito ao estar diante da natureza. O contato delas com a natureza traz uma poesia que é diferente, que me faz lembrar também o quê, né? Os povos orientais. Tem a literatura japonesa, né? Aqui no Brasil a gente chama de haikai, né? Então os haikais, assim, no Brasil, eles se popularizaram, tal, mas assim, o haikai tem muito de uma coisa que é muito própria da cultura japonesa, que é tirar do olhar para a natureza um aprendizado para a vida. Tanto é que todo haikai começa com que, tradicionalmente começava, né, com o que eles chamam de Kigo. Você fala, o que é Kigo? Kigo é a palavra da estação. Isso já te mostra assim, como é que o haikai está assim, intimamente ligado às estações do ano. Então, eu não preciso falar a palavra primavera, mas se eu coloco cerejeira em flor, você já sabe que é primavera. E aí você, né, vê que já imagina aquela... já imagina aquele cenário, né, aquele ambiente e tudo mais. Então o haikai ele é muito rico nesse sentido, né? E eu não consigo assim, né, deixar de olhar para a literatura de uma Cora Coralina, de uma Emily Dixon, sem perceber nelas essa sabedoria oriental também, né? Essência, né? Essa essência que eu curto muito, né? Então também está entre os meus alimentos, né? Esses poetas do Oriente, principalmente os chamados haijins, né? Os haikaístas que a gente chamaria por aqui, né? Agora só um detalhe, né? Por que haikai no Brasil e no resto do mundo haiku, né? Isso é uma história que eu gosto de contar. Porque quem trouxe, né, teoricamente pelo menos, né, quem trouxe o haikai para o Brasil foi o Guilherme de Almeida. E ele pensou, né? Hai, tudo bem, mas o cu com esse povo vai dar problema. Aí ele teria, né, feito um jogo sonoro mesmo, né? Haikai, fica sonoro, ficou bacana, né? Agora, o restante do planeta, em que cu não compromete em nada, né? Você vai para a França, você vai encontrar autores de haiku, você vai para a Inglaterra, você vai encontrar autores de haiku, para a Itália, só no Brasil é que é haikai, né? Por esse detalhe, né? Vamos dizer assim, né? Um certo pudor.
E talvez, pensando lá no comecinho do século XX, o Guilherme de Almeida tivesse certo. Agora, acho que já podemos, né, trocar o Caio pelo cu. Então, para nós finalizarmos nosso bate-papo aqui, qual o seu olhar em relação à vida? Vou falar um poema, então. Tá? O poema traz um pouco disso. Tá? O poema se chama Obra. Você vai ver que numa obra é assim, né? Nada está feito ainda, tudo está em construção. Preciso aprender agricultura. Preciso aprender jardinagem. E saber que a chuva e o sol, o calor e o frio são tempos bons para a terra. Um tempo para colher, um tempo a semear, um tempo feito de espírito. Quero plantar o meu cravo e ornar meu jardim com os adornos de cada estação. Preciso aprender pintura e carpintaria. Quero fazer meu telhado, cobrir as paredes com finas demãos do dia. Preciso aprender como se ligam os tubos de encanamento, os cabos de energia, o caminho das águas, os fios da vida. Preciso aprender a tecer, conjugar a agulha e a linha, vestir-me de linho e algodão, cobrir-me de lã, despir-me de luz. Preciso ler mais, preciso de estudo, aprender a fotografia, revelar no quarto escuro. Preciso tocar um instrumento. Preciso de versos doces, simples, profundos. Preciso melhorar o meu canto, o meu traço, o meu laço com ele. Preciso de espaço no peito para mais coração. Preciso do meu coração no outro. Preciso de água e cimento. Preciso de pedra e de cal, uma casa, um quintal. Preciso de chão e de leito. Preciso de um lar para existir.